Graça e a paz, meus irmãos. Convido que você abra novamente sua Bíblia. Nós continuaremos a nossa meditação na carta de Paulo a Tito, capítulo 3. Faremos a leitura apenas do versículo 1º e versículo 2º, que nos dizem assim: Lembra-lhes que se sujeitam aos que governam, às autoridades. Sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra. Não difamem a ninguém, nem sejam altercadores, mas cordatos, dando prova de toda cortesia para com todos os homens. Irmãos, nas meditações anteriores, nós vimos que Paulo ele fala sobre a conduta cristã, o comportamento do servo de Deus nesse mundo, e a base que sustenta essa conduta, que é a manifestação da graça salvadora e dessa graça que nos educa a viver nesse mundo, lá no capítulo 2 inteiro. Nós iremos perceber hoje, irmãos, e nas próximas meditações, que Paulo ele falará o mesmo tema, porém incluindo novas verdades. Se antes Paulo falou a grupos específicos, aqui ele fala de uma forma mais geral a todos os crentes. Então, primeiramente, hoje nós falaremos sobre essa questão da submissão às autoridades. Nós devemos lembrar que o contexto da igreja cristã ali no primeiro século era um contexto de perseguição. Os cristãos, muitas vezes, eles eram acusados ali no meio da sociedade de serem rebeldes, de serem anarquistas e até mesmo eram chamados de ateus por não se curvarem aos deuses oficiais do império. Então, Paulo, ele quer que os crentes, no seu comportamento pacífico, no seu comportamento submisso, demonstre o como eles são acusados de forma injusta. Paulo ele vai tratar desse assunto de uma forma mais específica lá em Romanos, capítulo 13, e o apóstolo Pedro também trata disso lá na sua primeira carta, mais especificamente no capítulo 2, do versículo 13 a 17. Mas vejam, irmãos, que ao serem acusados de serem desordeiros, de serem ateus, os cristãos, na verdade, deveriam mostrar às autoridades que era justamente a fé que eles tinham em Deus que os levava à obediência civil, inclusive levando-os a orar em favor das autoridades, como Paulo cita ou orienta, né, Timóteo, na primeira carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 1 até o versículo 4, que todos os cristãos deveriam orar pelas autoridades. Isso, irmãos, porque o cristão reconhece que não há autoridade que não proceda de Deus e que as autoridades que existem foram por ele instituídas, como Paulo fala em Romanos 13, versículo 1. Então, a atitude cristã diante da autoridade civil é de não difamar, como diz aí o início do versículo 2. É de não ser altercador, ou seja, de não ser resmungão, de não ser reclamão. Pelo contrário, a atitude cristã é de ser sensato, de ser cordato, é de ser cauteloso, de ser prudente. É uma atitude de rogar a Deus que mova o coração do rei ou da autoridade para o exercício da sua vontade. Nós vemos isso de uma forma muito clara, dessa submissão, quando o próprio livro de Atos é um escrito de Lucas a um homem chamado Teófilo, que era uma autoridade, para ele mostrar justamente como a igreja estava sendo perseguida de uma forma injusta. Porque ele mostra ali no livro de Atos todas as atitudes ou o caminhar da igreja como uma igreja que procura simplesmente fazer a vontade de Deus, quando no meio da sociedade ela era acusada de ser ateia. Irmãos, enfim, não é uma atitude cristã a incitação à rebeldia. Não é a atitude cristã a difamação das autoridades. Mas é uma atitude cristã a atitude da oração. Nós devemos lembrar dos grandes nomes da história bíblica que foram exemplos de honestidade, exemplos de honra, servindo inclusive a reis e imperadores ímpios. Histórias como de José do Egito, que lá se tornou o segundo nome do Egito,
e que era um nome honrado, um nome de alguém que servia a Deus e que servia ao rei. Nomes como Neemias, que estava ali servindo ao rei e que o seu exemplo também motivou o rei a fornecer tudo aquilo que fosse necessário para a reconstrução de Jerusalém e do templo. Nomes como de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, que mesmo no meio totalmente ímpio, no meio totalmente iníquo, de pessoas que eram totalmente idólatras, mostraram com o seu comportamento cristão o Deus verdadeiro, o Deus de todo o universo, que foi reconhecido, por exemplo, ali, por meio de Nabucodonosor. Enfim, irmãos, aqui, nesse capítulo, bem como nos outros que foram citados anteriormente, a gente vê um princípio que foi defendido pelos reformadores ali durante a época da Reforma Protestante sobre a separação do Estado e da religião. Esse foi o principal ponto de perseguição aos cristãos no passado. Os cristãos eram perseguidos porque havia a exigência de que todos os habitantes adorassem ao imperador e fizessem adoração a Deus a Roma, bem como aos outros deuses do panteão greco-romano. Então nós devemos seguir esse princípio de que o nosso fervor a Deus nos leva a orar pelas autoridades. Mas quando a autoridade ela se põe no meio do caminho da nossa adoração e do nosso viver cristão, aí nós não obedecemos à autoridade. Nós devemos obedecer à autoridade em todas as coisas, exceto quando ela tenta impedir a nossa ética, moral cristã, a nossa conduta cristã e a nossa adoração cristã. Esse é o ensino resumido das Escrituras. Esse é o ensino de Paulo aqui em Tito capítulo 2. Inclusive, Paulo fala que nós devemos em tudo ser obedientes e prontos para toda boa obra. Um exemplo cristão é estar em prontidão. Aqui ele fala essa questão de ser pronto para toda obra, porque haviam várias crises que se aconteciam no meio do governo e crises que aconteciam no meio da sociedade por causa de epidemias, por causa de doenças, por causa de situações de fome. E os cristãos deveriam ser aqueles que estavam prontos a reagir e a ajudar em todo momento. Nós estamos passando, irmãos, por esses momentos. Momentos de crise, momentos de epidemia, um momento em que muitas pessoas, por causa da situação econômica advinda dessa pandemia, está afetando várias famílias. Os cristãos devem estar prontos para toda boa obra, se sujeitando à autoridade, orando por elas e fazendo a vontade de Deus no meio em que nós vivemos, para que, como disse Jesus, os homens vejam as nossas boas obras e assim glorifiquem ao Deus que está nos céus. Que Deus venha nos abençoar e derramar sobre nós a sua graça. Oremos. Pai amado, mais uma vez nos colocamos diante de Ti. Agradecemos por Tua obra em nossa vida, agradecemos por Teu agir, pela Tua palavra que é verdadeira, Tua palavra que é justa, Tua palavra que é boa, Tua palavra que nos ensina a nos comportar nesse mundo perdido, nesse mundo, ó Pai, que é tão longe do Teu querer, do Teu ideal. Ajuda-nos, Senhor, a termos um coração obediente, um coração submisso a Ti, para orarmos pelas nossas autoridades e para obedecermos em todas as coisas que forem sensatas e boas, mas que nos posicionemos também de forma honesta e íntegra para o louvor e a adoração a Ti, para que a Tua palavra esteja acima de tudo e a Tua palavra, Senhor, seja o guia do nosso viver. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém.